No início dos anos 80, os adolescentes ingleses estavam tramando uma revolução nas salas de aula, nos recreios e nos seus quartos. Eles eram os garotos mais quadrados da escola, fãs de ficção científica, eram muito bons em matemática, mas tinham poucos amigos. Apesar disso, eles em breve ganhariam milhões. Tudo começou por diversão e logo se transformou numa obsessão e depois numa carreira. Os gêmeos Philip e Andrew Oliver eram adolescentes ingleses típicos. Seus pais não admitiam que eles tivessem um joguinho eletrônico para brincar na televisão, mas achavam que o computador era uma ferramenta educativa. Exatamente naquela época, uma série de computadores domésticos baratos chegou ao mercado, entre eles o ZX Spectrum e o Commodore 64. Milhares de pais britânicos compraram esses computadores para seus filhos para ajudá-los a fazer os deveres de casa, mas a criançada tinha outros planos. Sem ninguém para dizer que eles não podiam fazer aquilo, eles descobriram que podiam desenvolver jogos tão bons quanto os das máquinas de jogos eletrônicos e talvez até melhores. Os jogos mais empolgantes eram os das lojas, mas o problema com as lojas era que eles tomavam as moedas da gente em troco de 1 minuto só de jogo. Já os jogos em computador permitiam que as crianças jogassem todas as tardes se elas quisessem. Os gêmeos Oliver aprenderam por eles mesmos a desenvolver os programas dos jogos. Em 1982, com apenas 13 anos de idade, eles mandaram um jogo para uma revista de jogos e ele foi aceito. O jogo se chamava Road Runner. Era muito legal chegar na escola e mostrar o jogo para a turma e dizer que era nós que fizemos e jogar com os outros meninos. Eram só blocos, cada um de uma cor, que corriam para cima da tela e o caminhão vinha na outra direção. A gente desafiava um ao outro. Vamos ver quem aguenta mais? E a coisa ia ficando cada vez mais estreita e mais complicada, mais aleatória, e um acabava fora. A revista pagou $70 a eles. Muito dinheiro para garotos de 13 anos. Depois eles tiveram uma chance de aparecer na televisão. Mandaram um jogo para um concurso levado a efeito por um programa para crianças. Nós escrevemos o jogo, mandamos pra lá, ganhamos o primeiro prêmio e aparecemos na televisão. Foi legal, mas também foi muito engraçado, porque depois do concurso nos disseram que o único jogo que foi mandado foi o nosso. O que queriam era que as crianças desenhassem no papel, mas nós escrevemos um jogo mesmo. Choveram ofertas de compra para os jogos deles e a diversão dos gêmeos transformou-se numa indústria de fundo de quintal. Nós fizemos uma porção de jogos. Este era o P Assassino e este era o Pelas Cavernas. A gente trabalhava direto, a noite inteira, e tinha escola na manhã do dia seguinte. E a gente separava em partes o que ia fazer. Todas as flechas voando e as pedras caindo, e aí a gente juntava aquilo. Íamos dormir, quando acordávamos, já estávamos com mais um truque na cabeça para o jogo. A gente ficava mudando, e de repente os passarinhos começavam a cantar na janela e ficava mais claro lá fora. E a gente ouvia o leiteiro chegar. Isso aí. Os editores distribuíam seus jogos por todo o país, mas os gêmeos recebiam muito pouco dinheiro por eles. Quando fizeram 18 anos, seus pais resolveram que deveriam ir para uma faculdade e depois conseguir bons empregos. Mas um dos professores deles convenceu os pais a darem 1 ano aos meninos para que tentassem transformar seu hobby em um negócio. Poucas semanas depois, a vida deles passou por uma revolução quando se encontraram com os irmãos Darling. Richard e Dave Darling vinham também desenvolvendo seus próprios jogos desde que tinham 11 e 12 anos, respectivamente. Mas eles não estavam satisfeitos com os baixos valores que as companhias de jogos ofereciam aos projetistas adolescentes. Começaram então a vender seus jogos pelo correio e fundaram sua própria companhia, cuja sede era num dos quartos da casa deles. Duplicavam os jogos em fitas cassete, imprimiam os rótulos que eles mesmos desenhavam e chegaram a vender 1 milhão de cópias de jogos. Quando tinham apenas 17 e 18 anos, fundaram sua própria editora de jogos, chamada Codemasters. E na primeira feira que visitaram, eles conheceram os gêmeos Oliver, que tinham 18 anos. Os gêmeos Oliver entraram e fizeram uma demonstração de um dos jogos que eles já haviam desenvolvido. Eles disseram, ótimo, oferecemos a vocês $15 mil por esse jogo. Ficamos embasbacados. Eles disseram que seus queixos caíram e ficaram muito empolgados, não esconderam sua emoção. Não víamos a hora de chegarmos em casa e não conseguimos dormir. Dentro de mais ou menos um mês, nós escrevemos o Super Robin Hood, que foi direto para o topo da lista dos mais vendidos. No Natal já havíamos vendido 100 mil unidades e ganhamos $15 mil. Ele continuou a vender bem, por isso ganhamos um pouco mais e eu não podia acreditar. Não conseguimos mais parar e começamos a escrever mais jogos para a Codemasters. Foi uma das associações de maior sucesso em toda a história dos videogames. A metade de todos os jogos da Codemasters passou a ser desenvolvida por nós. Os gêmeos Oliver estavam trabalhando também num projeto secreto.
Eles queriam inventar algo radicalmente novo, um jogo centrado numa personagem animada. Essa personagem era o Dizzy. Nós queríamos atingir o mundo da fantasia. Eu tive a ideia de colocar o rosto da personagem tomando quase toda a tela para que ganhasse personalidade. A Codemasters recebia uma quantidade enorme de cartas de fãs falando sobre o jogo. E cada vez que íamos lá, eles diziam, tem mais um monte de cartas para vocês aqui de fãs. Dizzy foi um sucesso internacional. O jogo liderou os mais vendidos em todo o mundo. Tínhamos jogos diferentes do Dizzy colocados em primeiro, segundo e terceiro lugares nas paradas de sucesso. Os adolescentes que desenvolviam jogos passaram a ser celebridades nacionais. Apareciam nas manchetes e davam provas de seu sucesso. Muitas Ferraris foram compradas por caras que pensavam que tinham passado no teste, mas eu acho que aquelas Ferraris não duraram muito nas mãos deles. O resultado de todo esse trabalho foi uma contribuição importante para o aumento de criatividade nos videogames. Eram jogos desenvolvidos por jogadores para jogadores. Graças à era dos computadores domésticos, a Inglaterra podia agora contribuir com mais projetistas de jogos e programadores do que qualquer outro país. Eu me lembro de dizer a um jornalista, eu acho que um dia este negócio vai ser maior do que a televisão. Hoje em dia, a indústria britânica de videogames já exporta mais do que a soma das exportações das indústrias britânicas de cinema e de televisão. Mas no início dos anos 80, enquanto os adolescentes ingleses eram as maiores estrelas do videogame, novas estrelas estavam nascendo no leste. A base da indústria estava a ponto de mudar novamente. A indústria de jogos de computador que havia começado com a Atari na costa oeste da América há 30 anos é dominada hoje pelo Japão. O Japão passou a ser um sinônimo de videogame. E isso se deve basicamente a uma série extraordinária de jogos que giram em torno de personagens, todos eles desenvolvidos nos anos 80 por um único gênio criativo. Desde a época de Walt Disney, nenhuma pessoa foi tão hábil na arte de tocar os corações e as mentes de milhões de crianças por todo o mundo. Seu nome é Shigeru Miyamoto. Em certo momento, eu compreendi que os videogames podem realmente emocionar as pessoas. Desde então, minhas próprias memórias da infância passaram a estar refletidas nos meus jogos. Miyamoto nasceu em Sonebi, uma pequena comunidade rural que fica perto de Kyoto. Quando era menino e vivia na casa de seus pais, uma família tradicional de Sonebi, ele transformou tudo que o cercava num mundo de fantasia a ser explorado. Ele ficava meditando por muito tempo sozinho e também passava muito tempo sonhando acordado. E a maneira como ele brincava quando era criança era uma coisa que ele manteve ao longo da vida e aplicou no seu trabalho. Eu me lembro de como ele descrevia um passeio através de um parque arborizado perto de sua casa e a imaginação dele era realmente extraordinária. Ele estava imaginando tudo o que estava acontecendo, que nós não podíamos ver todos os caminhos que levavam a algum lugar. Ele olhava para cima e imaginava que o que estava vendo não era um céu azul. Era, na realidade, um alçapão secreto que levava a um novo mundo. Em 1980, Miyamoto levou sua visão e sua imaginação para a Nintendo. Sediada na antiga capital Kyoto, a companhia já fabricava a Hanafuda, um baralho japonês tradicional, havia quase 100 anos. Mas, quando seu presidente, Hiroshi Yamoshi, viu o sucesso que faziam jogos como Space Invaders, ele transformou a Nintendo numa companhia de videogames. Miyamoto tinha 20 e poucos anos e não estava interessado em videogames, mas seu pai achava que ele devia ter um emprego regular. Miyamoto era um artista sonhador, distante de grande imaginação, mas ele jamais imaginou trabalhar para uma grande companhia. Odiava computadores. Não confiava em coisas intangíveis como a eletricidade. O próximo passo no seu destino foi uma chamada para resolver uma crise nos Estados Unidos. A Nintendo havia aberto uma pequena filial em Seattle. A era da loja de joguinhos estava no seu auge, com a Atari dominando o mercado, e a Nintendo queria participar desse mercado. A Nintendo americana havia encomendado 2.000 unidades de um jogo que fazia muito sucesso no Japão, chamado Radarscope, mas nos Estados Unidos o jogo foi um desastre. A filial pediu a sede da empresa em Kyoto para desenvolver outro jogo que o substituísse. Não havia projetista disponível e a companhia resolveu dar uma grande chance ao seu recruta mais jovem.
Miyamoto ficou desconcertado e acabrunhado com a ideia e começou a pesquisar. Passou algum tempo nas lojas de joguinhos e com crianças que jogavam para entender de que se tratava. E começou a ter uma visão diferente dos videogames, como se fossem parecidos com filmes de cinema. E por que os jogos não podiam contar histórias? Miyamoto criou uma história simples e uma personagem de quadrinhos bem chamativa para seu jogo, que era algo inteiramente novo. Vou lhe mostrar o primeiro rascunho que fiz do Donkey Kong. O gorila foge de uma jaula, pega a garota e sai correndo com ela. O homem corre atrás dele, se desviando de todos esses barris com um martelo na mão. No fim do jogo, abre-se um buraco no chão, o gorila cai no buraco e morre. Para dar vida a essas personagens, Miyamoto teve de usar a tecnologia disponível naquela época. De repente alguém pergunta, como seria o cabelo desse cara? O problema era que ele estava caindo. Você teria de fazer o cabelo subir, ser soprado para cima com a queda, mas os projetistas da época não podiam fazer isso. Miyamoto solucionou esse problema dando a ele um chapeuzinho vermelho. Para dar um toque final, Miyamoto escreveu a música para o jogo e ele foi embarcado para Seattle. Faltava saber se o Donkey Kong teria mais sucesso do que o fatídico jogo Radarscope, que ele deveria substituir. Os empregados da companhia em Seattle viram o jogo e acharam que seus colegas japoneses haviam enlouquecido. Tentando evitar outro desastre, os funcionários da Nintendo americana resolveram testar o jogo num bar das proximidades, exatamente como a Atari fizera com o Pong uma década antes. No dia seguinte, eles voltaram ao bar, abriram a caixinha de moedas e, para surpresa geral, havia uns $30 em moedas naquela caixinha. Estava cheia quase até a boca. Isso indicava que a máquina havia operado sem parar a cada minuto em que aquele bar ficava aberto, do meio-dia à meia-noite, que foi a hora em que ele foi fechado naquele dia. E eles disseram, mas que coisa incrível, nós não precisamos mais fazer pesquisa de mercado. O jogo faturou $100 milhões só no primeiro ano após seu lançamento. E o Donkey Kong transformou-se na estrela internacional de uma série de jogos de grande sucesso. O primeiro companheiro do Donkey Kong, que se chamava Jumpman, ficou ainda mais famoso e produziu uma fortuna ainda maior. Em 1985, a Nintendo anunciou o lançamento de um novo aparelho para o mercado americano de joguinhos domésticos chamado Sistema Nintendo de Diversão, cujas iniciais em inglês eram ENS. Como isso foi logo depois do colapso da indústria americana de videogames, a maioria dos entendidos no assunto achou que eles tinham ficado loucos, mas a Nintendo tinha uma arma secreta. Miyamoto elevou os videogames a um novo patamar com a sua fantástica criação seguinte. O Jumpman se reencarnou num encanador italiano chamado Mario. E o Mario agradou todo mundo imediatamente. O Mario pode fazer coisas incríveis, como pular muito alto. Mas ele não é o super-homem. Ele se afoga na água e se machuca se cai de um lugar muito alto. Miyamoto criou um mundo para ser explorado pelo Mario. Um mundo cheio de tubos, esgotos, beiradas e barrancos íngremes, além de um verdadeiro exército de monstros muito coloridos para que ele os combatesse. O teste da versão inicial foi muito positivo. Depois eu criei o Mariozinho. O jogo ficou mais interessante com os dois. Aí eu fiquei imaginando que espécie de comida poderia transformar o Mariozinho no Mario grande. E foi aí que eu criei um cogumelo vermelho que tinha um aspecto horrível. Ele criava esses universos fantásticos parecidos com Alice no País das Maravilhas. Logo foi lançado outro jogo e Mario virou uma superestrela internacional. Em 1987, uma pesquisa mostrou que ele era reconhecido por mais crianças americanas do que o camundongo Mickey. E aí Miyamoto trouxe à luz sua obra-prima. A Nintendo lançou o primeiro de uma série de jogos que são considerados pela maioria das pessoas como os melhores jogos de todos os tempos, a série Zelda. A lenda de Zelda foi além das formas planas de simples níveis.
Ela ofereceu aos jogadores um enorme mundo mágico para ser explorado livremente.